E nós começamos aqui, já faz uma semana, que nós iniciamos a nossa programação. Estamos meditando, estudando sobre o plano de Deus, o plano divino do Criador, que foi algo especial. Não foi uma obra do acaso, né, como eu falei aqui, algo tão perfeito, um universo tão perfeito, as coisas tão colocadas no seu devido lugar. Me perdoe quem acredita no Big Bang, mas, rapaz, seria a mesma coisa de uma biblioteca. Haver ali uma explosão na biblioteca, alguém jogar uma granada dentro de uma biblioteca e daquela granada, quando explodiu na biblioteca, de repente, daquela explosão, daqueles livros que ficaram em pedaços, ali saiu uma enciclopédia. Acreditar no Big Bang é mais ou menos isso. Você jogar uma bomba numa biblioteca e dessa bomba, dessa explosão, saiu uma enciclopédia. É impossível. As coisas estão perfeitas no seu devido lugar. E a gente vê que há realmente um arquiteto por trás disso. A gente vê que há alguém que planejou todas essas coisas. Porque se a Terra se aproximar um pouquinho do Sol, a gente morre todo mundo queimado. E se ela se afastar um pouquinho, a gente morre congelado. Ela está exatamente no lugar certo, na temperatura certa. Apesar de algumas coisas que acontecem devido aos tempos, a natureza em si mesmo, a Bíblia diz que ela geme, né, por causa exatamente do homem. Então, muita coisa que acontece hoje em dia a culpa é Deus, o culpado é Deus. É Deus o culpado dos terremotos, dos maremotos, é Deus culpado das tempestades, é Deus culpado das casas que caíram, a lama veio e cobriu e tanta gente morreu. Infelizmente, tragédias acontecem. É Deus o culpado, ou as pessoas vão ali em áreas de risco e constroem casas sabendo que o morro pode descer? Ou constrói casas na beira do rio, sabendo que ali pode alagar. Ou constrói cidades no leito do rio, sabendo que a água procura o seu caminho. Então, queridos, maremotos sempre aconteceu na história. Cidades construídas à beira-mar, sabendo que sujeito a qualquer momento, a qualquer hora, um maremoto pode acontecer, uma grande tsunami, uma onda gigante. Isso sempre aconteceu. Mas cada vez mais o homem vai sendo assim, tomando de conta do espaço que a natureza exige, que é dela. E aí nós temos aqui as tragédias naturais, né? As chuvas, vai chover, vai fazer calor, vai ter seca, vai ter frio. São coisas naturais. Então, mas Deus não é o culpado. Deus planejou criar algo bom e maravilhoso. Mas nós vamos ver aqui mais na frente, que quando Adão caiu, a Bíblia diz que por causa dessa queda, a terra seria amaldiçoada. Então, todo sofrimento que a gente vê hoje na terra, todo sofrimento, toda essa desgraça que há hoje no planeta Terra, toda essa dor, a Bíblia diz que produziria cardos, produziria abrolhos, isso fala de espinhos, isso fala de coisas difíceis. Isso fala de uma vida dura. Não é simplesmente uma maldição espiritual. Não, isso se reflete no físico, as doenças, as pestes, as pragas. Tudo isso está relatado nas Escrituras. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus falou de muita coisa que está acontecendo hoje. A Bíblia, ela é mais real, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Tudo já está escrito e tudo vai acontecer. Mas a Bíblia diz que para o povo de Deus haverá um escape. Haverá o nascimento do sol da justiça. E esse sol da justiça é Jesus de Nazaré. Então nós temos aqui, falando nesses dias, e hoje dando continuidade ao plano de Deus, primeiro, como começou, como deu sequência e como ele vai continuar. E aí nós vamos
poder aqui meditar nisso, nessas escrituras. Jesus disse: olha, a partir desse momento, a partir de agora, é chegado a vocês o reino dos céus. O reino de Deus é chegado a vós. Então, o reino de Deus, ele foi interrompido quando Adão caiu, mas ele recomeçou quando Jesus veio. Quando Jesus começou o seu ministério, quando ele saiu do deserto, em Mateus capítulo 4, você vai ver que o mundo estava em trevas, mas raiou a luz. Aqueles que estavam na região e sombra da morte, a luz brilhou. Foi quando Jesus começou, a partir daí então, curar os leprosos, os enfermos, os doentes, libertar os cativos e salvar a humanidade, aqueles que chegavam até ele em fé. Quando chegava até ele, ele dizia: filho, os teus pecados te são perdoados, a tua fé te salvou. Então a salvação, ela vai ser pela fé mesmo. Nós vamos chegar lá nesse ponto. E nós vemos que Deus planejou todas essas coisas. Foi Ele que planejou. Houve um plano, houve um projeto. Foi Deus que criou todas as coisas. O universo, pela sua palavra, a Bíblia diz que foram criados. Deus criou os seres celestes. Deus criou os anjos. Deus criou Lúcifer, não diabo, não demônios. Deus criou anjos. Deus criou Lúcifer, um anjo de luz, um querubim ungido. Deus criou todo o universo. E Ele encerra toda a criação. E Deus coloca o plano dele em ação. Deus havia planejado criar um reino para nele colocar sua obra-prima, o homem. Ele já havia planejado isso antes da fundação do mundo. Olha só, antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia planejado criar o homem. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Irrepreensíveis perante ele e em amor. Jó 38, 4 diz: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Então Deus havia planejado tanto a criação do universo, da terra, como também o homem. Efésios capítulo 1, versículo 4. Você pode depois anotar e conferir na sua Bíblia. Bíblia católica, Bíblia apostólica, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Ave Maria, Bíblia protestante, Bíblia de Martinho Lutero, de quem quer que seja, a Bíblia sagrada é a palavra de Deus. Então está lá escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus queria criar um reino na terra, semelhante ao seu lá no céu. Mateus 6,10, Jesus diz: quando vocês forem orar, orem assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Tudo que o ser humano busca: alegria, justiça, paz e gozo no Espírito Santo. E quando Deus estabeleceu isso, é o próprio Deus dentro do homem. Quando Deus criou, nós vamos ver que Deus cria pela palavra os animais. Deus criou todas as coisas pela sua palavra, mas o homem não. O homem não foi criado pela palavra de Deus. Deus falou a água e os peixes apareceram. Deus falou a terra e os animais surgiram. Deus falou ao ar, a energia quântica criou o universo, e ao ar Deus criou os pássaros. Entendeu? Então todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle, para Ele, diz a Bíblia. São todas as coisas. E quando Deus criou tudo isso, a Bíblia diz que Ele encerrou e viu Deus que era bom. Ele viu que era bom. Só que a gente vai ver lá em Gênesis 1:27 que Deus chama alguém. Deus chama mais de uma pessoa para estar com Ele, para assim criar o homem.
Ele disse, façamos. Em toda a criação nós vamos ver, e disse Deus, singular. E disse Deus, singular. Mas na criação do homem ele vai dizer, façamos, plural. Tem mais alguém. Acreditamos sem dúvida que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que participa da criação do homem. Deus chama a sua primeira criação para ver seu projeto, e todos se alegram com o plano perfeito do seu Criador. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino que Deus criou. Um reino de justiça que hoje é o contrário. Nós vivemos num mundo injusto, de pessoas injustas. Nós não temos paz nesse mundo, e muito menos alegria. E é exatamente isso aqui que as pessoas vão procurar, porque nós vamos ver que na queda de Adão, ele perdeu tudo isso. Por quê? Porque Adão perdeu a vida de Deus. Adão perdeu, a vida de Deus é Jesus, a vida de Deus é o Espírito Santo. Então Adão perdeu isso. Queridos, se tirar o peixe fora da água, ele vai morrer, porque o peixe, a essência da vida dele é a água. Ele foi criado pela água, ele foi criado ali via água. A matéria do peixe é água. E se tirar ele da água, ele morre. Se jogar um animal na água e deixar ele lá, ele vai morrer. Uma hora ou outra ele vai morrer, porque não é o habitat natural. O habitat natural do peixe é a água, porque Deus criou o peixe para a água, e a água para o peixe está ali. Os dois têm a mesma essência. Então um peixe fora d'água morre. Um animal dentro da água direto, ele vai morrer. Deus saiu do homem, o homem morreu. Entendeu? Deus criou o peixe da água. Deus criou o animal da terra. Mas o homem só teve vida quando Deus soprou sobre ele. O fôlego da vida, ou seja, a vida do próprio Deus foi para o homem. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Porque essa vida foi perdida quando Adão caiu. Mas não, vamos passo a passo. Eu vou e venho, como eu falei aqui quinta-feira, eu vou e volto, porque nós precisamos aqui estar voltando e indo para poder você entender, compreender. O aprendizado é através da repetição. Então o homem precisa de justiça, o homem precisa de paz, o homem precisa de alegria, o homem precisa do Espírito Santo. E quando Deus planejou todas essas coisas, foi para o homem, foi para nós. Jó 38, versículo 4 e 7 diz, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Já li esse versículo umas 3 vezes ou 4. Dize-me se tens entendimento, mas a partir do versículo 5 eu ainda não li. Isso aqui é versículo novo para hoje. Anote aí, Jó 38, do 4 ao 7, depois leia. Diz o seguinte, o versículo 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel para medir? Nós chamamos de trena, de metro, né? Versículo 6. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quem foi que assentou a pedra angular da criação da terra? Agora o versículo 7, que para mim é um dos mais importantes desse texto. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus. Lembre-se que Deus aqui está falando da criação para Jó. Deus não está falando de outro assunto. Deus não está falando de um banquete no céu. Deus não está falando de uma alegria que os anjos sentiram ali naquele momento. Não. Os anjos se alegraram. As estrelas da alva, inclusive Satanás é uma estrela da alva, se alegraram quando viram o projeto da criação. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Deus está falando disso para Jó.
Então, os anjos se alegraram quando viram o projeto, quando viram o plano da criação. A Bíblia diz que eles rejubilavam, ou seja, uma alegria grande, imensa. Uma grande alegria. Eles se rejubilaram de alegria quando viram o plano da criação. Quando viram o plano da criação de todo o universo, quando viram o plano da criação de toda a terra, quando viram o plano da criação do homem. Todos os anjos, diz a Bíblia, porque aqui filhos de Deus são anjos. Você vai ler o Velho Testamento, a Antiga Aliança, você vai ler Deus, mas filhos não. E nós vamos entender isso lá na frente. Por isso eu peço que você não deixe, porque é uma série, você não pode perder nenhum capítulo. Está melhor do que as séries da Netflix, eu te garanto. E aí você vai entender isso, perfeitamente esse plano, como aqui está começando. Deus mostrando agora para os anjos, Deus mostrando aqui para toda a criação dele lá no céu, inclusive Lúcifer está nessa reunião, entendeu? Inclusive ele está aqui porque a Bíblia diz em Jó, nesse mesmo livro de Jó, lá no início, que ele, um dia na reunião dos filhos de Deus, estava também lá no meio, Satanás. Ele se considera filho de Deus. E aí, nós vemos que Deus aqui lança esse projeto maravilhoso. Esse plano maravilhoso. E ali os anjos se alegram. Porque realmente é um plano lindo, é um plano perfeito. Mas acabou esse plano, a humanidade destruiu. Mas não, você vai ver que ele recomeçou há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus nasceu. Aleluia. O propósito e o alvo da criação. Deus criou os céus e a terra como manifestação da sua glória, majestade e poder. Davi diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 19, 1, versículo 8 também, e o capítulo 8, o versículo 1. Ao olharmos a totalidade do cosmo criado, desde a imensa expansão do universo, a beleza e a ordem da natureza, ficamos tomados de temor reverente ante a majestade do Senhor Deus, nosso Criador. Deus criou os céus e a terra para receber a glória e a honra que lhes são devidas. Todos os elementos da natureza, o sol e a lua, as árvores da floresta, a chuva e a neve, os rios e os córregos, as colinas e as montanhas, os animais e as aves, rendem louvores ao Deus que os criou. Quanto mais Deus deseja e espera receber glória e louvor dos seres humanos, mas o homem adora mais a criatura do que o Criador. Deus criou a terra para prover um lugar onde o seu propósito e alvos para a humanidade fossem cumpridos. Deus criou essa terra com um alvo, para que eu e você pudéssemos desfrutar dela. Deus criou Adão e Eva à sua própria imagem, para comunhão amorável e pessoal com o ser humano por toda a eternidade. Deus projetou o ser humano como um ser trino e uno, corpo, alma e espírito, ou você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo, que possui mente, emoção e vontade, para que possa comunicar-se espontaneamente com Ele, como Senhor, adorá-lo e servi-lo com fé, lealdade e gratidão. Deus desejou de tal maneira esse relacionamento com a raça humana, que quando Satanás conseguiu tentar Adão e Eva a ponto de se rebelarem contra Deus e desobedecer a sua ordem, ele prometeu enviar um Salvador para redimir a humanidade das consequências do pecado. Daí Deus teria um povo para a sua própria possessão, cujo prazer estaria nele, que o glorificaria e que viveria em retidão e santidade diante dele. A culminação do propósito de Deus na criação está no livro do Apocalipse, onde João descreve o fim da história com estas palavras: com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Que coisa tremenda. Aqui nós podemos ver
como Deus foi perfeito no seu projeto, no seu plano. A queda trouxe algo terrível para a humanidade. O homem foi expulso da presença de Deus. Nós vamos ver em Gênesis 3. Nós nem entramos ainda no capítulo 1 de Gênesis. Estamos aqui vendo ainda os bastidores da criação. Mas na frente, nós vamos entrar em Gênesis capítulo 1, onde podemos ver que Deus planejou a criação, a terra, para colocar nela o homem, a sua obra-prima. Infelizmente, esse homem desprezou. Eu costumo falar assim, dar um exemplo. Adão deixou uma mansão em uma praia em Dubai. Uma mansão numa praia em Dubai. Adão trocou por um barraco na favela, na pior favela, onde tem guerra de traficante, onde morre gente todo dia. Lá no Rio de Janeiro, ou em São Paulo. Para não ser aqui preconceituoso com o Rio, né, Cacá? Adão trocou uma mansão em Dubai, de frente à praia, uma praia paradisíaca, por um barraco na favela no Rio de Janeiro, onde tem guerra, tribulação, onde a vida é um terror. Eu estou dando uma comparação, claro que foi pior do que isso, mas muito pior do que isso, mas muito pior, bota pior nisso. Quando Adão caiu, realmente a humanidade caiu junto com ele, porque Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. Só que quando Adão caiu, ele perdeu essa imagem e essa semelhança. Adão absorveu a semelhança e a imagem do pecado. E a Bíblia vai dizer lá em Gênesis capítulo 5 que Adão agora gerou um filho à sua imagem e semelhança, não imagem de Deus e semelhança de Deus. Você está entendendo? Deus criou Adão à sua imagem e semelhança, mas como ele perdeu, Adão agora projeta filhos, gera filhos, conforme a sua imagem e sua semelhança, ou seja, a imagem e semelhança do pecado. Por isso que Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e estão separados da presença de Deus, destituídos da glória. A glória é a presença de Deus. Todos estão separados, destituídos e separados. Então todos estão separados da glória, presença de Deus. Você vai ver que Deus coloca Adão para fora do jardim do Éden. Mas quem planejou isso? Foi Deus? Não. Alguém planejou. E o nosso tempo hoje está curto já. Faltando 8 minutos para a gente encerrar. A gente começou um pouquinho atrasado, não foi? Temos aí quanto tempo? É 1 hora de programa. Não tá no relógio progressivo não, né? Mas, amém. Mas vamos tentar concluir aqui dentro do nosso tempo, porque nós vamos entrar aqui numa matéria que é um pouco complexa e você precisa entender, porque senão vai ficar uma coisa meio assim, entendeu? Amém. Então, nós temos aqui alguém que estava naquele dia do capítulo 38 de Jó, como a gente leu, estava lá os filhos de Deus. Só pelo fato de estar lá os filhos de Deus, Lúcifer já estaria lá. Não precisava nem dizer as estrelas da alva. Entendeu? É porque existe algumas hierarquia de anjos, querubins, serafins, né? E nós vamos perceber que ele era essa estrela da alva. Deus vai chamar ele de estrela da alva. E ele estava lá naquele dia. É nesse clima de festa no céu que a gente está falando, nesse clima que eu vou só introduzir, quinta-feira a gente continua. É só nesse clima de festa lá no céu, os anjos celebrando, né, uma grande festa, comemorando a criação do universo, a criação da terra, a criação do homem. Nesse clima de festa está lá, mas a Bíblia diz perfeitamente, claramente, em Isaías, capítulo 14 de Isaías, no versículo 13 e 14,
diz o seguinte, falando de Lúcifer. Tu dizias no teu coração, então ele estava pensando, ele não estava falando. E eu acredito que esse dia foi exatamente o dia em que Deus mostrou o plano da criação. Porque, como eu disse quinta-feira passada, o invejoso não quer ter o que você tem. Você sabia disso? Você sabia que o invejoso, o cara diz, rapaz, esse cara é muito invejoso. Tudo que eu quero, tudo que eu compro, ele compra. Mas o invejoso, ele faz isso mesmo. Tudo que você faz, ele faz. Quem é invejoso, tudo que você faz, ele procura fazer também. Tudo que você tem, ele quer também. Porque o invejoso, ele não quer ter o que você tem. O invejoso quer ser você. O invejoso quer ser eu. Mas não pode. Então, como ele não pode, o que é que ele faz? Você compra uma coisa, ele compra também. Você faz uma coisa, ele faz também. Então acontece de você estar no meio da turma e de repente você fala o seu plano. Você fala um projeto que você tem. De comprar um carro, de comprar uma casa, de abrir uma loja, montar um comércio. De repente você fala para os seus amigos. Mas lá no meio dos seus amigos tem um invejoso. E é exatamente aqui que eu quero dizer, aquele invejoso vai, rapaz, esse negócio não vai dar certo. Então ele fica maquinando, rapaz, então agora ele vai sair dali, eu vou botar um negócio acolá. Ou então ele abre uma loja do lado, ou no mesmo bairro, para competir com você. Porque ele quer ser você, entendeu? Mas não pode, aí ele inveja tudo que você tem. Então foi o que aconteceu aqui. No dia que Deus planejou, o diabo, a Bíblia diz que ele começou a pensar no seu coração, a desejar algo no coração dele que ele não podia ter, que não era dele. A Bíblia diz que ele não queria ter só o trono de Deus. A Bíblia diz que ele queria ser Deus. Esse é o invejoso. Então a inveja bateu no coração de Lúcifer. Ele era um anjo, um querubim da guarda de Deus, mestre na música, anjo de luz, iluminado. De tanta pedra preciosa, ele era iluminado. Mas ele teve inveja de Deus, do ser de Deus. Ele teve inveja, sabe, da glória de Deus, do poder de Deus. E aqui a Bíblia fala exatamente o que subiu ao coração dele, eu acredito que foi naquele dia, porque ele estava lá. E ele é invejoso, ele é orgulhoso, ele é soberbo. Ele é hipócrita. Você está entendendo? E aí, a gente vai ver que ele planeja isso, olha só. Isaías 14, versículo 13 e 14. Dizias tu no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante igual ao Altíssimo. Você entendeu? E foi aí que subiu o pecado, foi aí que entrou iniquidade no coração de Lúcifer. Mas esse capítulo, você tão curioso, tem gente que gosta aí do místico, tem gente que gosta aí, né, daquelas coisas meia mística. Então eu te convido a estar quinta-feira aqui, porque nós vamos continuar, nós vamos entrar num assunto que tem pano para manga. Tem pano para manga, então não perca quinta-feira, o capítulo de quinta-feira está, daqui, Então, por favor, parece que não pode fazer mais isso, né, nem assim, nem assim. Então assim também não, porque é nazismo. Eu vou fazer como? Amém, irmão? Meu Deus do céu, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que você não pode mais fazer gesto nenhum, que é preconceito. Mas amém, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos entrar voltar a esse assunto. Amém? Nós vamos voltar a essas referências novamente, para a gente continuar essa meditação. Quero lhe abençoar. E você, hoje não tem a programação do Joxan, ele está viajando. Ele foi fazer um trabalho na escola e creio que mais tarde deve ter a programação dele, não é isso? Pode ser que não, mas fica ligado, tem muita música boa aí para você ouvir.
Amém? Fica ligado nessa programação tão especial. Quinta-feira, 8 horas em ponto, nós estaremos aqui em nome de Jesus. Pai, quero abençoar os teus filhos, aqueles que estão ligados nessa programação, em todo o Brasil. Pai, quero que o teu Espírito Santo possa cumprir o teu propósito, Deus, de salvar a humanidade, de libertar os cativos, os oprimidos, Deus, de curar o coração ferido, quebrado, em nome de Jesus, os depressivos, em nome de Jesus, recebam cura, libertação, possam, Senhor, assim receber o teu reino, que é justiça, é paz, é saúde, é gozo, é alegria, Pai, é o fruto do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, nós ministramos nessa manhã, que a tua bênção se estenda sobre a vida de cada um, daqueles que estão ligados nessa programação, a cidade de São Bento, a Paraíba e o Brasil. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Quero agradecer a todos, Deus abençoe. Até quinta-feira, se assim o Pai nos permitir estar aqui, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus abençoe.